Olá, seguidores internautas que acessam o site Guia Criciúmal. Eu sou Clécio Ruver, estou aqui no cartório eleitoral de Criciúmal, onde teremos uma entrevista com Daniela Ayala, chefe de cartório da 91ª Zona Eleitoral, que tem a sede aqui em nossa cidade. Boa tarde, Daniela, tudo bem? Tudo bem. Para falar para os nossos internautas, como vai ser essa eleição municipal 2020, as eleições, na verdade, um tanto quanto diferentes em virtude da pandemia que vivemos, né? Muito diferente, né? É sempre um desafio realizar uma eleição, principalmente municipal, e esse ano é um desafio ainda maior. Nós temos várias alterações em função dessa pandemia e eu queria trazer alguma delas para os eleitores tomarem conhecimento. Bom, em primeiro lugar, a biometria ela foi desativada, principalmente por 3 motivos. Porque ela aumenta muito o tempo de permanência do eleitor na sessão, pelo contato da superfície, né, para evitar que todos tenham contato na mesma superfície, e por não ser possível higienizar com álcool sem que prejudicasse o leitor biométrico. Além disso, foi aumentado em 1 hora, né, o horário da votação, e se optou por aumentar essa hora no início, porque ela não necessariamente vai encerrar às 17 horas. Né? Caso haja eleitores, é distribuído senhas pelos mesários e ela pode se estender. Também foi disponibilizado um horário para o grupo de risco, que será das 7 às 10 da manhã. Então a gente já gostaria de solicitar que os eleitores que não pertencem ao grupo de risco evitassem ir até a sessão durante esse horário. Caso alguém precise de um acompanhante, ele pode ir, mas ele vai ter que aguardar em um local separado enquanto os eleitores de risco votam. O fluxo também foi bem alterado, o fluxo de votação, com o intuito de fazer o eleitor passar uma vez só pela mesa receptora, preservando também o mesário. Os mesários eles vão ter todo um equipamento de segurança, além de equipamentos para higienização do local. Então a ideia do fluxo é que o eleitor fique numa fila, com uma distância mínima de 1 metro do outro eleitor, e que ele se aproxime da mesa do mesário, mas mantenha uma distância de 1 metro e mostre o documento de identificação para o mesário, sem que o mesário tenha que pegar o documento. Né? Caso o mesário ele tenha alguma dúvida quanto à identificação do eleitor, ele pode pedir que o eleitor dê uns 2 passos para trás e abaixe a máscara. A máscara, então, é um equipamento obrigatório de segurança para todos, tanto os mesários quanto os eleitores. E uma vez identificado o mesário, ele vai ditar o número vai localizar, na verdade, o nome do eleitor no caderno de votação e ditar o número do título para o presidente. Então, para evitar que o eleitor tenha que voltar depois de votar para pegar a documentação, como era feito em anos anteriores, o mesário já nem vai pegar a documentação. Depois de pegar a documentação, de digitar o nome para o presidente, o eleitor já pode guardar seu documento e daí ele vai higienizar as mãos antes de assinar o caderno de votação. E também pode solicitar que já pegue o comprovante da votação, que seria opcional. Então, no momento que ele vai assinar o caderno de votação, ele já está higienizado e ele vai poder ser orientado a votar. Além disso, os mesários vão estar orientados a manter uma ordem da fila, pedir que os eleitores façam a higienização, e esse ano a gente tem uma novidade, que a gente vai também convocar os administradores dos prédios, dos locais em que haja mais de uma sessão eleitoral. Por exemplo, o Colégio Beno Bender tem mais de uma sessão, e daí o responsável pela administração do prédio vai ficar lá para conseguir orientar melhor os mesários fora da sessão, manter distância, não ter aglomeração. Então vai ser um auxílio. E no dia da eleição a gente pede que os eleitores então que tenham febre, ou mesmo os mesários, ou que tenham sido diagnosticados com Covid nos 14 dias anteriores à eleição, não compareçam, né? De preferência não compareçam. E eles têm até 60 dias da data do pleito para justificar prejuízo eleitoral. E os mesários têm até 30 dias caso eles não compareçam no dia na mesa receptora. E essa justificativa ela pode ser feita através de um sistema informatizado que é o Justifica, no site do TSE,
ou através do nosso e-mail, do nosso WhatsApp. A gente deixa bem à vontade o eleitor para entrar em contato conosco. Essa justificativa a gente vai encaminhar para o juiz eleitoral, então tem que ter uma comprovação, né? Depois ele vai conseguir um atestado médico ou uma comprovação de que ele não pôde votar. Mas também, se ele não conseguir um atestado médico, isso vai acarretar uma multa de R$ 3,51. Então, mais ou menos isso. E no dia da eleição, o eleitor que não tiver no seu município, daí é um outro caso de justificativa, ele não precisa comparecer até a mesa receptora para justificar. Ele pode, pelo aplicativo e-título, que é um aplicativo que a gente até orienta que todos os eleitores acessem, baixem no seu celular, porque ele serve também como documento de identificação, caso já tenha uma biometria coletada. E através desse e-título é possível fazer essa justificativa através de um sistema de georreferenciamento, onde é possível estabelecer que o eleitor não estava no município naquele dia para fazer a votação. Qual a data limite para o registro das candidaturas? Esse ano, então, foi alterada essa data, né, em função do adiamento das eleições. Eles têm os candidatos, os partidos, até o dia 26 de setembro para fazer o registro da candidatura. Já existem candidatos registrados aqui no cartório? No nosso sistema ainda não, já existem pedidos. A gente ainda não conseguiu realizar o aceite por um problema no sistema, mas a gente já recebeu as atas. E lembrando que as convenções nelas foram realizadas, ainda podem estar sendo realizadas. Do dia 31 de agosto até dia 16 de setembro. Inclusive eu sei de uma que parece que vai ser dia 16, de fato. Ah, legal. Ainda pode ter mais candidatos. Sobre os horários de atendimento aqui do cartório, a gente sabe que tem um período que vocês também trabalharão em plantão. Como isso vai funcionar, Dani? Nós estamos meio que trabalhando em plantão porque o atendimento está de forma remota, né? Nós não estamos atendendo leitores presencialmente. Então o nosso horário é do meio-dia às 19 horas e o atendimento é através dos celulares, do telefone convencional, porque nós temos vindo, é necessário um trabalho presencial hoje em dia, e por e-mail. E a equipe de trabalho de vocês certamente vai ter acréscimos também. Vai, no momento nós estamos com uma equipe bem reduzida, né? Só estou eu e minha colega Andréia aqui no cartório. A nossa outra colega do quadro do TRE está de licença médica, mas está conseguindo realizar algumas atividades de forma remota. Amanhã vai sair o resultado na nossa seleção de estagiários, então a gente vai ter mais 2 estagiários. E mais perto da eleição, ainda em outubro, nós receberemos o auxílio dos auxiliares de eleição, que também são contratações temporárias, em torno de um mês antes da eleição, até uns dias depois. A gente viu que em alguns municípios tem a dificuldade dos cartórios em conseguir mesários. Isso acontece aqui também? Sim, acontece em todos, ainda mais esse ano. Porque esse ano nós já tiramos todos os que nós sabíamos que eram um grupo de risco, principalmente os maiores de 60 anos. E nós temos bastante voluntários, mas não o suficiente para cobrir todas as vagas dos mesários. Então, se alguém quiser se voluntariar... Ainda pode, porque ainda tem as substituições. A gente já está recebendo, depois da convocação, o mesário tem 5 dias para apresentar o requerimento ao juiz eleitoral com os motivos pelos quais ele não pode trabalhar. E uma vez deferido o requerimento, nós temos que fazer a substituição. Então isso ainda vai um tempinho. Com a diminuição de eleitores depois da biometria, aqui fala especificamente de Criciúmal, foram também diminuídos os locais de votação com isso? Foram, mas não só por isso, porque não serão utilizadas nessa eleição as urnas com modelo inferior a 2010. Isso ocasionou que algumas regionais no Brasil ficaram com déficit de urna. E as demais tiveram que enviar alguns modelos para socorrê-las. E o Rio Grande do Sul tinha bastante, então urnas superiores a esse modelo, e a gente teve que enviar algumas delas, e a zona eleitoral enviou 11. Então foi feito um trabalho nacional para agregar algumas sessões, que seriam a união de 2, onde todo mundo votava no mesmo local, e a equalização de outras. Na equalização, a gente pega uma sessão eleitoral e divide em 3, e esses 3 grupos de eleitores são alocados em 3 outras sessões, porque só a agregação ocasionaria muitos eleitores numa sessão, mais que o limite estipulado, que seriam 508. Então, tivemos que fazer, nós na verdade temos os dados
foram 7 agregações e 3 equalizações. Que a gente até vai estar divulgando, né? Sim, a maioria delas foram no mesmo local, então o eleitor não vai precisar ir a outro local. Eu lembro, até aconteceu em 2018 por causa do temporal. Também. Que a gente juntou. E sobre a campanha na internet, a gente vê já postagens no Facebook, isso já existe um regramento? Como está isso? Existe. Na verdade, o que tem ainda não é uma propaganda eleitoral de fato, porque ainda não temos os candidatos. Mas existe um regramento, tanto na Lei das Eleições, quanto na resolução do TSE, a 23.610, de 2019, que trata sobre propaganda eleitoral. Então, ela começa a poder realizar essa propaganda, tanto geral quanto eleitoral, a partir do dia 27 de setembro. Tá? Ela pode ser realizada na internet, pode ser realizada através do site dos candidatos, através do site dos partidos. No momento do registro da candidatura, os candidatos e os partidos eles informam esse endereço para a Justiça Eleitoral. O que não pode é em sites de pessoas jurídicas e nem em sites oficiais da administração pública. Pode ser feito através de mensagem eletrônica, de e-mail, mas isso tem que se tomar um cuidado, que são só para endereços cadastrados gratuitamente pelo partido ou pelo candidato. Não é possível pegar endereço de empresas ou comprar um cadastro, digamos assim, para enviar esses e-mails. Então é importante ter o consentimento do eleitor para o envio do e-mail e ter um mecanismo de descadastramento, em que o eleitor possa optar por não receber mais essas mensagens, e esse descadastramento tem que ser efetuado em até 48 horas. Também é possível realizar propaganda através de blogs, redes sociais e aplicativos de mensagem instantâneas, o WhatsApp. Só que também tem que se tomar cuidado para ter o consentimento do eleitor, também tem que ter um mecanismo de descadastramento, e o conteúdo ele tem que ter sido criado ou editado pelo partido, pelo candidato ou pela coligação, ou até por uma pessoa natural. É vedado a propaganda paga na internet. Isso não pode acontecer, com exceção do impulsionamento de conteúdo. Isso é permitido, mas exclusivamente a contratação tem que ser pelo candidato, ou pelo partido, ou pela coligação. Tá? E tem que aparecer nesse impulsionamento a identificação de que é uma propaganda eleitoral e o CPF ou o CNPJ de quem contratou. E tem que ser contratado diretamente com o provedor da internet. Não pode se contratar impulsionamento para fazer propaganda negativa, para alterar o teor de alguma propaganda ou a repercussão que ela vai ter. E não pode ser contratado impulsionamento por pessoa natural, por pessoa física. E para o eleitor, né? O que o eleitor pode fazer na internet? É livre a manifestação do pensamento do eleitor, o que é vedado é o anonimato, né? Porque eventuais abusos podem ser apurados tanto civilmente quanto penalmente. É vedado também ao eleitor ou qualquer pessoa, né, fazer ofensa, ofender a honra ou a imagem de candidato, de partidos, e a utilização de usuários falsos e a divulgação de fatos que são sabidamente inverídicos. Isso é vedado. Então, a manifestação do eleitor, mesmo que trate de matéria político-eleitoral, mesmo que contenha críticas ou elogios a candidatos, ela não é considerada propaganda eleitoral, é um direito do eleitor se manifestar. No dia da eleição, é proibido a divulgação de novos conteúdos. Então, o que já estava ali pode ficar, mas é proibida a divulgação de novos e a contratação de impulsionamento. E quanto à desinformação, cabe lembrar que tem um artigo na resolução 23.610 que pressupõe que o candidato tenha averiguado as informações antes de repassá-las. Então, quando se fizer uma divulgação de qualquer matéria, de qualquer conteúdo de terceiros, é necessário fazer essa averiguação, porque a Justiça Eleitoral vai pressupor que foi feita e ele pode ser responsabilizado até penalmente. Para finalizar, Dani, a gente coloca o Guia Criciúmal à sua disposição. Estamos juntos nessa para divulgar tudo o que acontece aqui em nossa cidade, como sempre, e pode fazer suas considerações finais, então. Não, nós agradecemos o espaço, é muito importante nós trazermos essa informação para a população, para que eles também tenham um meio de fiscalização dessa propaganda, que todos os candidatos tenham uma igualdade de oportunidades e que o processo ocorra da melhor maneira possível, né?